Crianças, tudo bem? A Rosângela tá morrendo de saudades. Cada dia eu fico com mais saudades de vocês. Se quiser, logo a gente vai se ver, né? Então, hoje a gente vai ver aula de matemática, tá? Livro e caderno de atividades. O livro de atividades, né? Então, 64 é no livro 1, pode abrir aí. E, deixa eu ver aqui, 24 no atividades complementares, tudo bem? Então, a gente vai começar pelo livro 1. Então, lembrando que essa atividade está na semana de 4 a 8 do 5, nas trilhas, tá? E essa atividade vai ser postada no dia 7, tá bom? Deixa eu puxar a página. Tá na telinha, tá? 64. Então, 6. Em uma escola foi realizada uma pesquisa com os alunos do 4º e do 5º anos sobre as modalidades esportivas que preferem acompanhar durante as edições dos Jogos Olímpicos. Observe a tabela e depois complete o gráfico. Então, olha aqui embaixo a tabelinha cinza. Tem vários dados aí do 4º e do 5º anos, certo? Então, agora vocês vão descer e completar o gráfico. Então, no gráfico já tem duas partes aí, vocês estão vendo em rosa e laranja? Vocês vão ter que completar aqui, ó. Tá facinho, né? Então, sempre seguindo o pontilhado até onde vai o número, que fica na direita, né? Então, olha lá na tabela o primeiro, ó. Futebol, laranjinha, vocês estão vendo? Na tabela, 4º ano, laranja, 4º ano, certo? Então, olha lá em cima, futebol no 4º ano, na tabela, tem 10, né? Número 10. Então, vocês vão pintar até laranja. Já tá pintado aí, na verdade, né? E a outra coluna rosa, que é do 5º ano, né? 28. Ó, segue ela até lá em cima. Pode ver que ela bate no pontilhado do 28. Então, é isso que vocês têm que fazer na natação e na ginástica. Olha lá. Natação. Onde está a natação? Na tabelinha. Natação do 4º ano, 20. Então, vocês vão pintar, ó. Sobe, vai pintando de azul até chegar no número 20. A dica da Pro, tá? Então, vamos virar a página, senão eu falo todo o resultado. Agora, responda. O diretor da escola irá escolher uma modalidade para reunir os alunos para assistir. Qual modalidade ele deve escolher para agradar a maioria dos alunos? Justifique. Então, vocês têm que pensar, né? Veja bem, os alunos gostam de determinada modalidade, onde tem mais criança que gosta. Então, é mais justo que ele escolha essa aí, né? Aí você justifica falando mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Porque nessa modalidade as crianças gostam mais, aí põe com as palavras de vocês. A 7 agora. Os alunos do 4º e do 5º anos responderam a uma pesquisa para descobrir quanto tempo por dia eles gastam assistindo às competições dos Jogos Olímpicos. Observe o gráfico a seguir e, em seguida, complete a tabela. Então, temos uma tabelinha aí. Então, olha lá a tabela. Tempo que os alunos passam por dia assistindo aos Jogos Olímpicos. Tabelinha não, é um gráfico, né? Gráfico de agrupadas, né? Então, lá embaixo, ó, temos sim uma tabelinha bem lá embaixo. Então, vocês vão ter que completar. Já no 4º ano, já tem uma parte aqui, ó, de 0 a 10. Olha lá no gráfico. De 0 a 10. Então, o 4º é o 5º é o laranja. Laranjinha foi até o 14. E o azul, que é o 4º ano, foi até o 16. Então, tá aqui, 14 e 16. De novo, lá na tabelinha, ó. Cadê? De 10 a 20. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Vai na tabelinha 10 a 20, ó. Então, vocês têm que ver em qual número, tá
batendo, desce uma, desce a laranja, né? E desce a azul. E completa aqui, tá bom? Dessa forma que tem que fazer. Não é difícil, não. Só tem que ter atenção. Próxima é 66. Deixa eu ir lá, 66, ó. 8. Observe no gráfico abaixo quantos gols a seleção brasileira fez nas últimas edições da Copa do Mundo. Então, temos lá o título Gols da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. E temos um gráfico com barrinhas verdes. Embaixo tem os anos, certo? Vamos lá para baixo agora. Agora responda. Quantos gols no total a seleção brasileira fez nas 3 últimas Copas? Quais são as 3 últimas Copas? Olha lá os anos. 2010, 2014, 2018, não é isso? Então, vocês vão ter que olhar as colunas e marcar o número que dá, ó. Primeira coluna de 2010. Segue o pontilhado até o 9, olha lá. Certo? Marca 9 lá. 2014, segue o pontilhado até o 11. 2018, segue o pontilhado até o 8. Vocês vão somar aí, tá? Então, é 11, isso mesmo, tá certinho. Aí, vocês vão lá na A e coloca, soma os 3, vê quantos gols. Tá facinho esse também. B, em 2014, a seleção brasileira fez quantos gols a partir do que em 2010? Em 2014, a seleção brasileira fez quantos gols a mais do que em 2010? Não sei porque que eu li assim. Tô cansada. Então, como é que você sabe? Olha lá em 2014, quantos gols fez? Segue o pontilhado lá no gráfico. Como que eu faço isso, Pro? Vai seguir no pontilhadinho até o número. Então, marca o número. E 2010? 2010, sobe até o topo da barrinha, segue o pontilhado, que vai dar lá no 9. Aí, subtrai. Maior, tira o menor. Vocês vão ter aqui o resultado e coloquem aqui na B. Em quais edições da Copa do Mundo o número de gols aumentou em relação à edição anterior? Vocês têm que ver lá os anos. Qual ano que é maior? Olha as colunas. Qual que é a maior coluna? Em qual ano? Então, são 2 anos aí que são maiores. Marca esses 2, tá bom? Então, vamos para a próxima página. Então, olha aí, temos uma cruzadinha, né? E umas questões. O que eu aprendi é o resumão aí, né? Então, a gente vai finalizar aqui a matemática. Olha que bom, pelo menos a do livro. Complete a cruzadinha com o que você aprendeu na unidade. Então, horizontais. 1. Algumas variáveis são representadas por intervalos numéricos e outras por... Então, vocês têm que saber qual é a palavra e colocar lá embaixo também na cruzadinha, tá bom? 2. Os gráficos que utilizam imagens para representar informações são chamados de... Como que é o nome? Na dúvida, consulta lá as páginas anteriores. Então, 2. Dica da Pro, começa com P, tá? O gráfico começa com P. Verticais agora, tá? 3. Alguns gráficos podem conter barras. Que tipo de barras? Começa com A. Podemos usar uma planilha, tananã, para construir gráficos. Então, na 4, tá? Que planilha é essa? Construir gráfico, aquela que você faz no computador, que a Pro falou para pular, que só faz quem tem um programinha do Excel. Começa com E. Então, vamos dar um pause aí na 67, né? E vamos para o caderno de atividades lá, atividades complementares, tá bom? Então, olha lá, crianças. Página 24 do Atividades agora. 8. Faça uma pesquisa com seus colegas de sala para descobrir qual dos destinos da tabela a seguir eles escolheriam para visitar nas férias.
Então, olha a tabelinha. Destino preferido para as férias. Destino, que é a variável, embaixo a categoria, né? Olha lá. Então, Florianópolis, Gramado, Natal, Ouro Preto, Porto Seguro. E a quantidade de votos. Vocês podem, se você tiver contato com o amigo, pode trocar informação, se não faz com o pessoal de casa mesmo, tá bom? Então, coloca aqui os dados obtidos por, também, né? Pode pôr fictício, aí não tem importância, ó. Lá embaixo, a partir das informações da tabela que você preencheu, complete o gráfico de barras horizontais a seguir. Então, temos lá de novo, ó, destino preferido para as férias. Agora é o gráfico. Então, as barras são horizontais. Quer dizer que elas são assim, ó. Tá? Igual a que a gente viu aqui na página anterior, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Certo? Deitadinha. Então, vocês vão colocar aqui a informação. Só que antes tem que fazer a tabela para vocês saberem os números que vocês vão pintar aqui. Colocar o número lá embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, certo? As quantidades. Por exemplo, ó. Digamos que aqui no Florianópolis é o número 2. Então, aqui vocês vão colocar 2, né? Certo? Pode começar de 2 em 2, aí lá vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. 2, 4, 6, 8. Só que aqui também tem que ser. Fica a critério de vocês. Pode pôr só número par, se quiser. A quantidade de votos. Então, pinta, coloca os dados obtidos igual a da tabela. Vamos para a próxima agora. 25. Agora vocês vão treinar bastante isso, né? Ó, 9. Pesquise 3 filmes que estão em cartaz nos cinemas e faça uma lista. Em seguida, pergunte a 10 colegas qual filme que eles gostam de assistir e preencha a tabela a seguir. Aí vocês colocam os nomes dos filmes aqui. Pode ser desenho também, tá? Não tem importância, não. Aí coloca aqui títulos de filme, tá? Coloca 3 títulos. Se não conseguir saber qual, inventa um filme, ou pega um filme antigo mesmo, não precisa ser em cartaz. E pergunta para alguém, né? Para amigo, pro pessoal de casa, qual que eles preferem, vai anotando. Aí vocês vão ter 3 números. Fictício também, se quiser, se não tiver ninguém. E faz aqui também. Vamos ver o que tá pedindo aqui, ó. Primeiro faz a tabela. Usando as informações da tabela, preencha o gráfico de barras horizontais a seguir. A mesma coisa aqui, ó. Aí vocês vão transferir os filmes para cá, certo? Filme não. Ou sim. Filme sim. E embaixo coloca, deixa eu ver, quantidade de votos. Vocês vão fazendo conforme o que vocês aprenderam até agora, tá bom? Então, feito isso, lá embaixo, ó, qual filme foi o mais votado de acordo com a sua pesquisa? Se tiver lá, o filme Banana de Pijama, o Jeca Tatu e a moça voadora, aí tá lá. O primeiro 2, quantidade de votos. O segundo 5. O terceiro 3. Pergunta: qual filme foi o mais votado de acordo com a sua pesquisa? Vai ser o que tiver mais, o 5, né? Então, só um exemplinho bem bobo que a Pro deu, né? Próximo. Página 26 agora. Vamos lá. 10. Ricardo possui uma loja que vende eletrodomésticos. Em certo mês foram vendidos 8 refrigeradores, 10 fogões, 5 fornos elétricos e 14 liquidificadores. Assinale o gráfico que representa corretamente a quantidade de itens vendidos. Então, vocês têm que ver lá qual que tá certo, ó. Que tem a quantidade. Qual dos dois?
Tem que ver o que tem a quantidade. Lembrando que essa numeração de pé não é quantidade não, tá? Que fica na vertical. Aí vocês só vão fazer um X aí do ladinho esquerdo, onde tem um quadrinho, um quadradinho, tá bom? Próxima página, 27. Faça uma pesquisa com seus colegas de classe e descubra os meios de transporte que eles utilizam para ir à escola. Represente os dados obtidos em um gráfico de barras. Então, olha lá o gráfico, ó. Lá em cima, sempre o título. Aqui do lado, seria... Pode seguir aqui, tá? Pode copiar mais ou menos daqui. Quantidade, deixa eu ver qual é a informação que ele está pedindo aqui. Então, aqui do lado põe meios de transporte, tá? Dados obtidos por... Pode pôr o nome de vocês, né? Que mais? 12. Faça uma pesquisa com seus colegas de turma e descubra quais são seus brinquedos favoritos entre as opções: jogo de tabuleiro, corda, boneca e bola. Então, olha lá embaixo. No gráfico. Tem esses brinquedos aí, né? Favoritos. Então, vocês vão ter que preencher, como vocês já sabem, pinta a tabelinha, coloca os números lá do ladinho, né? Fica tudo certinho. Lembrando de novo, na dúvida, segue o modelo dessa página. Deixa as duas abertas, tá bom? Então, vamos para a próxima. 28, né? Bastante gráfico para vocês treinarem. É gostosinho de fazer, né? 13. Os alunos do 4º ano da escola Octaedro participaram de uma pesquisa. O resultado está representado no gráfico a seguir. Veja, então olha o título. Atividades que os alunos do 4º ano da escola Octaedro preferem fazer nas férias. Então olha lá, brincar em casa, acampar, viajar, passear. Número de alunos está lá embaixo, 0, 2, 4, 6, 8. Qual é o tema da pesquisa que resultou nesse gráfico? Qual que é o tema? Olha lá em cima. Alguma coisa que prefere ir nas férias? Então, vocês vão colocar aqui, tá bom? Certo. Organize... Na B, organize os dados por ordem de preferência. Então, vocês vão ter que verificar qual é o mais preferido e colocar em primeiro lugar. O que é em segundo lugar, que está um pouquinho menos preferido, o que é menos preferido no terceiro e o que é quase nada preferido em quarto. Qual é o total de alunos do 4º ano da escola Octaedro? Então, vocês vão ter que somar a quantidade lá dos alunos, tá bom? Então, coloca o número lá. 6 mais 3 mais 1, tá bom? E lá embaixo tem uma linha. Vocês vão colocar a resposta. 4º ano tem um total de quantos alunos? Vamos para 14. Faça uma pesquisa com seus colegas de turma para descobrir quais atividades eles preferem fazer nas férias e construa um gráfico com as informações obtidas, certo? Então, olha lá, o gráfico de novo, agora o livro tá colocando uns gráficos sem nada, né? Para vocês fazerem tudo. Então, vocês vão colocar sempre o título em cima, lá embaixo dados obtidos, colocar uma legenda. Então, sempre olhando os exemplos anteriores. Tem um monte, né? Exemplo é o que não falta. Depois eu faço a correção. Com base na pesquisa que você fez com seus colegas, responda as questões a seguir. A. Qual é a atividade preferida pelos seus colegas? O gráfico precisa estar pronto para vocês escreverem aqui, tá? B. Essa é a mesma atividade que você escolheu? Então, também tem que olhar o gráfico depois de pronto. Próxima.
30, acabando. 15. Observe o gráfico a seguir. Quantidade de alimento consumido por dia pelos animais do zoológico, certo? Então, temos aí girafa, zebra, hipopótamo e elefante. Do ladinho, animais. Então, temos as barrinhas, né? E as quantidades lá embaixo. 0, 20, 40. Agora, responda as questões. O que o gráfico representa? Facinho, é só ir lá no título, certo? B. Qual é a quantidade de alimentos consumida diariamente por um elefante? Olha lá embaixo onde tem quantidade de alimento, lá onde está 0, 20, 40, tá bom? Então, vamos lá, tem que olhar, seguir o elefante, a barrinha do elefante, até onde ela dá, até onde ela acaba e ver qual o número que dá ali. A C. Qual outro animal consome a mesma quantidade de alimento que o elefante? Tem um outro lá, coloca aqui. Qual é esse animal e a quantidade que ele consome? Qual é a quantidade de alimento consumido diariamente por uma zebra? Olha lá também. Coloca aqui, a zebra consome tantos quilos de alimento por dia. E qual é a quantidade de alimento consumido diariamente por uma girafa? Olha lá, a girafa, segue a barrinha, vê em que número que dá seguindo o pontilhado, coloca aqui, tá bem? Super facinho, babinha. 31. 16. Analise o gráfico com a quantidade de buquês de flores vendidos no mês de maio pela Floricultura Viva Verde. Depois responda as questões. Então, o título Venda de Flores, do ladinho os tipos de flor, né? E as flores também estão aí. A. O buquê de flores menos vendido é o de violetas. Qual foi a quantidade comercializada desse buquê? Ele está afirmando, né? Então, menos vendido foi violetas. Aí você tem que analisar lá no gráfico qual foi a quantidade comercializada desse buquê. Vai lá na violeta, na barrinha, vê onde que ela parou e coloca aqui a resposta. Foram comercializados tantos buquês de violetas. B. O buquê de flores mais vendido é o de rosas. Quantos desses buquês foram vendidos a mais do que os de antúrios? Então, se os de rosa, primeiro olha lá no gráfico. Qual que é a quantidade? Viu a quantidade? Anota num lugarzinho, pode ser do ladinho aqui. Depois vai lá nos antúrios, vê a quantidade e coloca embaixo. Como é que vocês vão saber? Quantos desses buquês foram vendidos a mais do que os de antúrios? Pega o que tiver mais, subtrai pelo que tiver menos. Esse resultado é o que foi vendido a mais, certo? Responde aqui embaixo. Foram vendidos 500... buquês de rosas a mais do que de antúrios. Acabei falando sem querer, eu acabei lendo. Mas não tem importância, tem que fazer a continha lá, tá? Saprou, hein? C. Quantos buquês de flores foram vendidos pela Floricultura Viva Verde no total? Aí vocês vão ter que somar tudo, porque isso aqui é tudo dessa floricultura. E lá embaixo colocar, no total foram vendidos tantos buquês. Próxima, 32. A 17. A concessionária Carro Certo fez um gráfico para registrar os modelos de carros mais vendidos no mês de setembro. Observe o gráfico e responda as questões. Então, o título é Venda de Carros, do ladinho os tipos de carros, aí tem lá o carro D, o carro C, o B e o A. Lá embaixo, qual foi a quantidade total de carros vendidos pela concessionária no mês de setembro? Então, vocês vão ter que olhar lá em carro, segue as barrinhas e vê a quantidade de todos. Coloca aqui nesse espaço e soma, faz a continha de mais. Lá embaixo coloca o resultado, foram vendidos tantos carros. Na B, qual é a diferença entre as quantidades do carro mais vendido e a do menos vendido? Então, olha lá também nas barrinhas verdes, qual que vendeu mais, pega o número dele.
Qual que vendeu menos? Pega o número dele. Maior, tira o menor, subtrai. O resultado coloca aqui embaixo. A diferença entre a quantidade do carro mais vendido e do menos vendido é C. O carro A foi o mais vendido durante o mês de setembro, seguido pelo carro D. Quantas unidades do carro A foram vendidas a mais que do carro D? Também continha de menos, tá bom? Resultado, foram vendidos tantas unidades a mais. 33 agora. 18. Observe no gráfico a seguir os pacotes de viagem vendidos para os destinos de férias mais procurados no Brasil. Destinos de férias mais procurados no Brasil é o título. Então, tem lá os locais, estão vendo? Maceió, Manaus, Beto Carreiro World, Porto de Galinhas. E lá embaixo, pacotes de viagem. Letra A. O gráfico não indica as quantidades de pacotes de viagens vendidos. Ainda assim, é possível obter algumas informações. Resposta pessoal, tá? Então, você pode inventar igual... Inventar não pode inventar. Você tem que bolar de acordo com o gráfico, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dica aqui. Primeiro tem uma pergunta. No gráfico não indica as quantidades de pacotes de viagens vendidos. Ainda assim, é possível obter algumas informações? Sim ou não? Depois tem que dar uma explicaçãozinha, né? Fala da comparação. É uma dica. Então, ó, ao comparar, né? O quê? Tamanho de barra, o quê? Com o quê? Aí vocês formulam uma frase aqui. B. De acordo com as informações apresentadas no gráfico, quais são os 4 destinos mais visitados no Brasil em ordem crescente? Crescente, então tem que crescer, certo? Então começa do menor para o maior, certo? Então olha lá, qual que é o menor? Maceió, aí vai crescendo, tá? C. Quantos destinos apresentados no gráfico estão localizados na região Nordeste? Quais são eles? Então, primeira pergunta, quantos destinos? Olha lá, facinho, né? Quais são eles? Aí vocês vão ter que colocar aqui o nome de cada um deles. Certo? Então, é isso, gente. Acaba na 33, lembra que eu falei? Então, eu vou colocar bonitinho, postar no YouTube e vou colocar as informações direitinho da data lá para facilitar para vocês, tá? Beijo. Fiquem com Deus.